Então, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Esse estudo ele é promovido e realizado pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor de Curitiba, Paraná. Sempre lembrando que esses estudos, eles, para aquelas pessoas que nos assistem aí pelos canais de YouTube, que ele é transmitido ao vivo às sextas-feiras, a partir das 19 horas, e aquelas pessoas que queiram participar ao vivo, receberam um link, é só entrar lá no nosso site, www.obreirodosenhor.org.br, lá tem todas as informações. E entrando também no nosso canal do YouTube, na nossa página, vocês vão ver lá vários outros estudos, inclusive os estudos da Revista Espírita, que também é transmitido ao vivo aos sábados, a partir das 14h30, né? Então, tem as pessoas também que queiram participar, é só entrar lá, existe lá os caminhos, lá o link para assistir. E como vocês vão encontrar lá também vários outros estudos pertinentes à doutrina espírita e à programação da nossa instituição. Então, nós estamos dando continuidade ao nosso estudo, nós estamos no estudo 27, e nós estamos na parte segunda do Livro dos Espíritos, né? E hoje nós estamos terminando ali, que fala do mundo espiritual, o capítulo 11, que fala dos 3 reinos, né? Seriam os reinos, os animais e as plantas, os animais e o homem, e a mentepsicose. Vamos entrar a falar nesse capítulo de hoje, né, gente? Bom, então vamos lá. Primeiro tema sobre esse capítulo dos 3 reinos: os minerais e as plantas. Na questão 585, Kardec pergunta aos espíritos: que pensais da divisão da natureza em 3 reinos? Ou melhor, em 2 classes: a dos seres orgânicos e dos inorgânicos. Segundo alguns, a espécie humana forma uma 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? Os espíritos respondem: todas são boas, conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há, evidentemente, 4 graus. E aí o Kardec faz um comentário já sobre essa primeira questão, né? Esses 4 graus, esse é o comentário do Kardec, esses 4 graus apresentam, com efeito, caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de material inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada, e a consciência de sua existência e de suas individualidades. O homem, tendo sua existência, o homem tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes, por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. E aí na 586, pergunta bem interessante, né? Tem as plantas consciência de que existem? Não, pois que não pensam.
só tem vida orgânica. Na 587. Experimentam sensações? Sofrem quando as mutilam? Recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções. Conseguintemente, não têm a sensação da dor. Na 588. Independente da vontade delas, a força que os atrai umas para. Vou repetir, 588. Independe da vontade delas, a força que as atrai umas para as outras? Certo, porquanto não pensam. É uma força mecânica da matéria que atua sobre a matéria, sem que elas possam a isso opor-se. A 589, uma pergunta bem longa, inclusive, né? Aí o Kardec começa a pergunta fazendo algumas explicações. Algumas plantas, como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade, conforme se observa na segunda, cujos lóbulos apanham a mosca que sobre ela pousa para sugá-la, parecendo que urde uma armadilha, com o fim de capturar e matar aquele inseto. São dotadas essas plantas de faculdade de pensar? Têm vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? Constituem a transição de uma para outra? Olha, como Kardec, quando pergunta assim, faz bem profunda mesmo. Aí os espíritos respondem: tudo na natureza é transição. Por isso mesmo que uma coisa não se assemelha à outra. E, no entanto, todas se prendem umas às outras. As plantas não pensam, por conseguinte, carecem de vontade. Nem a ostra que se abre, nem os zoófitos pensam. Tem apenas um instinto cego e natural. Aí o Kardec faz uma observação sobre essa pergunta, né? O organismo humano nos proporciona exemplo de movimentos análogos, sem participação da vontade nas funções digestivas e circulatórias. O piloro se contrai ao contato de certos corpos para lhe negar passagem. O mesmo provavelmente se dá na sensitiva, cujos movimentos, de nenhum modo, implicam a necessidade de percepção, e ainda menos da vontade. Na 590. Não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as induz a procurar o que lhes possa ser útil e evitar-lhe que possa ser nocivo? Há, se quiserdes, uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se dê ao significado dessa palavra. É, porém, um instinto puramente mecânico. Quando nas operações químicas observais que dois corpos se reúnem, é que um a outro convém. Quer dizer, é que há entre eles afinidade. Ora, a isso não dás o nome de instinto. Interessante essa resposta também, né, gente? 5991. No mundo superiores, as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres? Tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais, sempre animais, e os homens, sempre homens. E agora ele vai entrar na questão dos animais e o homem, né? Na 592. Se, pelo que toca à inteligência, comparamos o homem e os animais,
parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aqueles e estes, porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade de certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? A esse respeito, é completo o desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal, e outros que o animal seja um homem. Então, estão todos em erro. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes, que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais, e menos bem dotado do que muitos destes. A natureza lhe deu tudo que o homem é obrigado a inventar com sua inteligência, para a satisfação de suas necessidades e para sua conservação. Seu corpo se destrói, como a dos animais, é certo, mas ao seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Pobre homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, mais do que os brutos. Não sabeis distinguir você deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Olha só, hein, gente. Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Na 593. Poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto? Ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? É que tem inteligência, porém limitada. Olha aí já uma diferenciação das plantas, né? Bem clara aí, né? E aí o Kardec faz um comentário sobre essa questão. Não se poderia negar que, além de possuir um instinto, alguns animais praticam atos combinados que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que se circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem a conservação própria. Nada, porém, criam, nem melhor alguma realizam. Qualquer que seja a arte com que executem seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora. E o fazem nem melhor, nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. A cria, separada de sua espécie, não deixa por isso de construir o seu ninho de perfeita conformidade com seus maiores, sem que tenham recebido nenhum ensino. O desenvolvimento intelectual de alguns que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar acanhados limites, é devido à ação do homem sobre a natureza maleável, porquanto não há aí progresso que lhe seja próprio. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual, visto que entregue a si mesmo, não tarda que o animal volte a encerrar-se nos limites que lhes traçou a natureza. E o Kardec continua sobre essa questão dos animais, né? Na 594. Tem os animais alguma linguagem?
Se vos referes a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Meio, porém, de se comunicar entre si, tem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. Mas esta mesma linguagem de que dispõe é restrita às necessidades, como restrita também são as ideias que podem ter. E aí o Kardec faz uma pergunta A sobre essa questão ali, né? Há, entretanto, animais que carecem de voz. Esses parece que nenhuma linguagem usam. Não? Carecem, compreende-se, por outros meios, para vos comunicardes reciprocamente. Vós outros homens só dispondes da palavras? E os mudos? Facultada-lhe sendo a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem e de se exprimirem as sensações que experimentam. Pensais que os peixes não se entendem entre si? O homem não goza exclusivamente do privilégio da linguagem. A dos animais, porém, é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Aí o Kardec faz o comentário dele sobre essas questões. Aí, né? Efetivamente, os peixes que, como as andorinhas, emigram em cardumes, obedientes ao guia que os conduz, devem ter meios de se advertirem, de se entenderem e combinarem. É possível que disponha de uma vista mais penetrante, e esta lhe permita perceber os sinais que mutuamente façam. Pode ser também que tenha na água um veículo próprio para a transmissão de certas vibrações. Como quer que seja, o que é incontestável é que eles não falecem meios de se entenderem, do mesmo modo que a todos os animais carentes de voz e que, não obstante, trabalham em comum diante disso, eu vou voltar, trabalham em comum. Diante disso, que admiração pode causar que os espíritos entre si só se comuniquem sem auxílio da palavra articulada? Pensamento, né, gente? 595. Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? Os animais não são sempre máquinas, como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem, sendo muitíssimo inferiores a este. Não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possui na restrita aos atos da vida material. 596. De onde procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se revela mais nas aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana? É uma pergunta bem interessante mesmo, né? Os papagaios da vida aí, por que não no macaco, né? A resposta: origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos, algumas aves imitam a voz. 597. Pois que os animais possuem inteligências que lhe faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Há que sobrevive ao corpo. Será esse princípio? A pergunta, aí tem a pergunta 597, né?
Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes, dependendo isso do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e do homem a distância equivalente a que medeia entre a alma do homem e Deus. Na 598. Essa pergunta aqui é bem interessante, né, gente? Porque existe muitas dúvidas que algumas pessoas têm sobre isso, né? Na 598. Após a morte, conserva a alma dos animais sua individualidade e consciência de si mesmo? De si mesma? Conserva a sua individualidade. Quanto à consciência do seu, não. A vida lhe permanece em estado latente. Então, essa pergunta aqui e as outras que vão seguir aqui, é interessante a gente prestar atenção, porque muitas vezes a gente vê alguns relatos de que se vê animais na realidade, né, no mundo espiritual, né? E olha, aqui está dizendo já que eles não sobrevivem lá. Vamos prestando bem atenção nessas respostas, porque às vezes a gente vê alguns comentários assim que a gente fica percebendo que é fora da relação à doutrina espírita. Fala 599. A alma dos animais é dada a escolher a espécie de animal em que encarne? Não, porque lhes falta livre-arbítrio. Aqui que é a questão, a 600. Guarde bem essa pergunta. Sobrevivendo ao corpo em que habitou a alma do animal, vem achar-se depois da morte no estado de erraticidade como a do homem? Então, o homem, nós, quando desencarnamos, a gente vai para lá, tem o corpo espiritual, e nós temos a liberdade, o relacionamento com outras pessoas, com outros espíritos, tudo lá, né? Então, a pergunta dele é exatamente isso. Quando ele fala erraticidade, ele fala o mundo espiritual, né? E aí a resposta é bem clara. Fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo. Mas não é um espírito errante, olha. O espírito errante é um ser que pensa, obra por sua vontade. De idêntica faculdade, não dispõe o dos não de idêntica faculdade, não dispõe o dos animais. A consciência de si mesmo é que constitui o principal atributo do espírito. A do animal, depois da morte, é classificada pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa, olha, utilizando quase imediatamente. Não é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Olha essa resposta, gente. Está lá no livro da resposta dos espíritos, né? Então, alguns ficam pensando, achando lá que o cachorrinho, o gato, que ele fala que tem essa inteligência que morreu, ele vai ficar no mundo espiritual e vai aparecer e tal, lá no mundo espiritual, aqui está dizendo que não, né? Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva? Sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem. Esse ele acham submetido, tendo neles o homem servidores inteligentes. Aí o Kardec faz um comentário aqui. Nada há nisso de extraordinário. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, o cão, o elefante, o cavalo, e imaginemos-los dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais. Que não fariam sob a direção do homem? Faz a pergunta, né? Bem nesse sentido, né? Na 602. Os animais progridem como homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Pelas forças das coisas. Razão porque não estão sujeitos à expiação. Interessante, né?
Na 603. No mundo superiores, os animais conhecem a Deus? Não. Para eles, o homem é um Deus. Como outrora os espíritos eram deuses para o homem. 604. Pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados, existentes nos mundos superiores, são sempre inferiores ao homem. Segue-se que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece um desacordo com a unidade de vistas e de progresso de todas as suas obras, que, que todas as suas obras revelam. Kardec faz até uma afirmativa aqui, uma colocação, né? Aí o Espírito responde: tudo na natureza se encadeia para elos que ainda não podeis aprender, né? Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Por um esforço da inteligência, poderá entrevê-los, mas somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberta dos preconceitos, do orgulho e da ignorância, logrará ver claro na obra de Deus. Até lá, suas muito restritas ideias lhe farão observar as coisas por um mesquinho e acanhado prisma. Sabei não ser possível que Deus se contradiga e que na natureza tudo se harmoniza mediante leis gerais, que por nenhum de seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador. É. E o Kardec faz uma pergunta sobre essa questão. A inteligência, então, é uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e do homem? É, porém os animais só possuem inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Na 605, mais uma daquelas perguntas compridas, né? Considerando-se todos os pontos de contato que existem entre o homem e os animais, não seria lícito pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que se essa última não existisse, só como bruto poderia ele viver? Por outra, que o animal é um ser semelhante ao homem, tendo de menos a alma espírita? Dessa maneira, dever resultaria serem os bons e os maus instintos do homem efeito da predominância de uma ou das outras, ou outra dessas almas? Olha, gente, que pergunta, hein? Resposta: não. O homem não tem duas almas. O corpo, porém, tem seus instintos, resultantes da sensação peculiar aos órgãos. Dupla no homem, só a natureza. Há nele a natureza animal e a natureza espiritual. Participa pelo seu corpo da natureza dos animais e de seus instintos. Por sua alma, participa, tá, dos espíritos. Kardec continua perguntando, faz um item A aí. De modo que, além de suas próprias imperfeições de que cumpre ao espírito despojar-se, tem ainda o homem que lutar contra a influência da matéria? Quanto mais inferior ao espírito, tanto mais apertados são os laços que ligam a matéria. Não ouvides? O homem não tem duas almas. A alma é sempre única em cada ser. São distintas uma da outra, a alma do animal e a do homem, a tal ponto que a de um não pode animar o corpo criado por outro. Continua.
enquanto não tenha alma animal, que por suas paixões o nivele aos animais. O homem tem o corpo que às vezes se baixa até ele. Por isso que o corpo é um ser dotado de vitalidade e de instintos, porém inteligentes, estes e restritos ao cuidados que a sua conservação requer. É claro, né, que o Kardec faz um comentário bem longo aqui sobre isso também. Encarnado no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. As duas naturezas nele existentes dão às suas paixões duas origens diferentes. Uma provém dos instintos da natureza animal, provindo as outras das impurezas do espírito, de cuja encarnação é ele a imagem que mais ou menos simpatiza com a grosseria dos apetites animais. Purificando-se, o espírito se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, aproxima-se do bruto. E dentro dela, eleva a sua verdadeira destinação. 606. De onde tira os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial que são dotados? Do elemento inteligente universal. E o Kardec vai perguntar aqui. Então, emana de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? Sem dúvida. Alguns, sem dúvida alguma. Porém, no homem passou por uma elaboração que o coloca acima do que existe no animal. E o Kardec continua perguntando, aqui na 607. Disseste, na questão 190, né? Que o estado da alma do homem na sua origem corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Uma série de existências que precedem o período que chamais humanidade, né? Parece que assim você pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Não? Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres cuja totalidade está longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como a da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra, então, no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de seguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância segue a da adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido fetos informes nas entranhas que os geraram? Se alguma coisa há que lhe seja humilhante, é sua inferioridade perante Deus e sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios, para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Pensei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual
Tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes em futuro, fora blasfemar da sua bondade, que se estende por sobre todas as suas criaturas. Ele pergunta mais ainda, né? Aqui é uma coisa, uma coisa assim que todo mundo tem curiosidade, né? Muitas pessoas buscam esse elo perdido, né? Algumas pessoas querem saber de que animal que foi antes, de que animal que se virou, então existe uma curiosidade muito grande, né? E o Kardec pergunta, esse período de humanização principia na Terra? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana, olha aí, gente. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isto, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder com o espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção. A 608. O espírito homem tem, após a morte, consciência da sua existência anteriores ao período da humanidade? Que eu comentei, né? A gente sempre tem essa curiosidade de querer saber, né? Mas a resposta é bem clara. Não, pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. Difícil é mesmo que se lembre de suas primeiras existências humanas, como difícil é que o homem se lembre dos primeiros tempos de sua infância, e ainda menos do tempo que passou no seio materno. Essa razão porque os espíritos dizem que não sabem como começaram. 69. Uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços do que era precedente, quer dizer, do estado em que se achava no período que se poderia chamar anti-humano, conforme a distância que medeia entre os dois períodos e o progresso realizado. Durante algumas gerações, pode ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por bruscas transição. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam, porque ainda não tem a secundá-los à vontade. Vão em progressão mais rápida à medida que o espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo. Na 610. Ter-se-ão enganado os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte na ordem da criação? Não, mas a questão não fora desenvolvida, ademais. Há coisas que só o tempo podem ser esclarecidas. O homem é, com efeito, um ser à parte, visto possuir as faculdades que o distingue de todos os outros e ter outro destino. A espécie humana é a que a Deus escolheu para encarnações dos seres que podem conhecê-lo. É outra questão bem interessante, né? Que algumas linhas até hoje ainda defendem, né? Que é a mente de psicose, aquela do homem para o animal, encarnar no animal, né? A 611. Por terem seres vivos uma origem comum no princípio inteligente, não é a consagração da doutrina da mente e psicose? Duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não ser semelhante mais tarde. Quem reconheceria a árvore com suas folhas, flores e frutos no germe informe que se contém na semente de onde ela surge?
Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser o espírito e entrar no período da humanização, já não guarda relação com seu estado primitivo e já não é alma dos animais, como a árvore já não é a semente. De animal só há o homem, o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Consequentemente, a mente em psicose, como a entendem, não é verdadeira. No ano 612. Poderia encarnar no animal o espírito que animou o corpo de um homem? Isso seria retrogradar. O espírito não retrógrada. O rio não remonta a sua nascente. Está lá na questão 118, né? Na 613. Embora de toda errônea, a ideia ligada à mente psicose não terá resultado do sentimento intuitivo de que o homem possui de suas diferentes existências? Nessa como em outra, nessa como em muitas outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo. O homem, porém, desnaturou, como costuma fazer com a maioria de suas ideias intuitivas. Intuitivas. Aí o Kardec faz um comentário aqui bem interessante. Seria verdadeiramente psicose se indicasse a progressão da alma, passando de um estado inferior a outro superior, em que adquirissem desenvolvimento que lhe transformassem a natureza. É, porém, falsa no sentido de transmigração direta da alma do animal para o homem, e reciprocamente, porque implicaria a ideia de uma retrogradação ou de fusão. Ora, o fato de não poder semelhante fusão operar-se entre os seres corporais das duas espécies mostra que estas são degraus inassimiláveis, devendo dar-se o mesmo com relação aos espíritos que os animam. Se o mesmo espírito as pudesse animar alternativamente, haveria como consequência uma identidade de natureza, traduzindo-se pela possibilidade da reprodução material. É. A encarnação, como os espíritos a ensinam, se funda, ao contrário, na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem dentro da sua própria espécie, o que em nada lhe diminui a dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz da faculdade que Deus lhe outorgou para que progrida. Seja como for, a ancianidade e a universalidade da doutrina da mente psicose e, bem assim, a circunstância de terem professado homens eminentes provam que o princípio da reencarnação se radica na própria natureza. São, pois, argumentos muito mais a seu favor do que ao contrário a ele. O ponto inicial do espírito é uma dessas questões que se prende à origem das coisas e que Deus guarda segredo. Dado não é ao homem conhecê-las de modo absoluto, nada mais lhe sendo possível a tal respeito do que fazer suposições, criar sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos longe estão de tudo saberem, e acerca do que não sabem, também pode ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre o homem e os animais. Segundo uns, o espírito não chega ao período humano senão depois de haver elaborado
e individualizada nos diversos graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal. O primeiro desse sistema apresenta a vantagem de assinar um alvo ao futuro dos animais, que formariam, então, os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme a dignidade do homem, que pode resumir-se da maneira seguinte: as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras, mediante progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna somente o do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadrumano. Cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto, cada um de cujo indivíduo aure na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe seja necessário de acordo com a perfeição de seus órgãos e com o trabalho que tenha de executar nos fenômenos da natureza. Quantidade que ele, por sua morte, restitui ao reservatório de onde tirou. Um dos mundos mais adiantados que o nosso, ver a questão 188, constitui igualmente raças distintas, apropriadas à necessidade desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens, cujos auxiliares eles são, mas de modo nenhum procedem da terra, espiritualmente falando. Outro tanto não se dá com o homem. Do ponto de vista físico, este forma, evidentemente, um elo da cadeia dos seres vivos. Porém, do ponto de vista moral, há entre o animal e o homem solução de continuidade. O homem possui como propriedades sua alma, o espírito, centelha divina que lhe confere o senso moral e um alcance intelectual que carece aos animais. E nele, o ser principal que preexiste e sobrevive ao corpo, conservando a sua individualidade. Qual a origem do espírito? Onde o seu ponto inicial? Forma-se do princípio inteligente individualizado? Tudo isso são mistérios que for inútil querer devassar, sobre os quais, como dissemos, nada mais se pode fazer do que construir sistemas. E o que tem gente aí que cria, né, esses sistemas aí absurdos e vem com as ideias, né, mas no fundo, não sabemos, né. O que é constante, o que ressalta do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, a progressividade de suas faculdades, seu estado feliz ou desgraçado, de acordo com seu adiantamento na senda do bem e todas as verdades morais decorrentes deste princípio. Quantas relações misteriosas que existem entre o homem e os animais? Isso, repetimos, estás no segredo de Deus. Como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual nada importa ao nosso progresso, e sobre as quais seria inútil determos, né? Bom, gente, com esse capítulo aí nós encerramos aí a segunda parte, né? E nos próximos estudos estaremos entrando já na terceira parte, que vamos começar a falar sobre as leis morais. Aí começa a ficar um pouquinho mais interessante. Então, era isso que nós tínhamos preparado. Hoje foi um pouquinho mais longo, porque foi um capítulo, pegamos um capítulo inteiro, como semana passada foi um pouquinho curto, que o capítulo era menor, né? Mas já encerramos aí, então, essa segunda parte.
Alguém quer fazer algum comentário, levantar alguma questão? Está livre a palavra. Tudo bem? É um estudo, assim, bem interessante, né, gente? Para a gente ter conhecimento, porque é uma dúvida, muitas dúvidas, principalmente perante aquela questão ali que ele fala dos animais no mundo espirituais. Algumas obras relatam, né, e mostram que os animais andando na cidade, no mundo espiritual. E o que deixa bem claro na questão que isso não é possível, né? Se aparecem esses animais ali, são alguma criação mental, uma coisa desse tipo, né? Eu ia perguntar isso mesmo, Pereira, porque tem algumas obras que a gente lê, né, que inclusive Chico, tal, sempre encontravam com os animais, tudo, tanto que a minha família até ficamos felizes, porque nós temos uma cachorrinha, vamos encontrar ela. Então, se está na obra, não, né? Então, mas alguns falam, mas dentro da própria doutrina espírita, como que deixa bem claro aqui, que não, né? As próprias obras lá do Nosso Lar, os outros falavam que o pessoal estava andando com um determinado uns cachorros, puxando, os muares, né, que são tipo um cavalo, coisas tipo assim. Aqui deixa bem claro que isso não é possível. Agora, como é que é isso, nós não sabemos saber o que ele queria dizer isso. Se aquilo era uma criação mental, se, né? Aí sempre tem sempre aquela, eu não sei se poderia falar assim, mas sempre tem aquela, tudo pode, como é que é? Quando a gente fala em relação à erraticidade, é que não sabemos tudo, né? Por mais que É, esteja na obra e tal. mas eu acho que ali aquela questão 600, ali, aquelas questões anteriores, deixa bem claro que os animais não têm erraticidade no mundo espiritual, quer dizer, não se relacionam com outros lá, não é que nem o homem, que, né, que não conserva essa vida dele lá, que ele vai entrar num tipo lá, vai ficar lá, ele vai ser aproveitado, ele fala quase que imediatamente, né? Então, eu não sei, eu gosto de seguir mais ou menos o que está escrito na doutrina espírita. Eu vejo alguns comentários, às vezes assim, eu fico na minha, não sei, né? Da onde que surge disso aí, mas, como eu disse, temos que ficar atento, né? Ficar atento e seguir o livro dos espíritos, não há dúvida. Veja bem, a questão que eles falam assim no livro, que o Kardec deixa bem claro também, que essa aí é mais um ponto mais, assim, conceitual, né? Mas algumas coisas, assim, por exemplo, pode ter interpretações diferentes que permitem, mas nesse caso aí não permite muita divergência de você pensar diferente. Então, até prova o contrário, eu fico com o que está escrito, que está ali, né? Que para mim está bem claro ali, né? Bom, gente, Sim, com certeza. era isso. Vamos encerrando. Hoje o horário foi bem estendidinho, hoje já deu 1 hora de estudo, né? E na semana que vem nós começaremos, então, sobre aquelas questões das leis morais, né? Lá. Já fica um pouquinho mais interessante, né? Do estudo. Quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Faça, Eliane, já que você estava com o microfone aberto. Eu faço sim. Vamos levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, te agradecendo a chance de estarmos aqui, poder aprender, que esse aprendizado possa ficar em nossos pensamentos, em nosso coração, para conseguirmos a evolução um pouquinho a cada dia. Pedimos a sua bênção, que possamos ter bons sonhos, que o nosso dia de amanhã seja repleto de aprendizado e maravilhas, Senhor. Jesus, Deus, te agradecemos muito, que assim seja. Boa noite, turminha. Boa noite, noite. Pedro. Boa noite, obrigada a todos. Boa noite a todos. Até a próxima semana.